Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br. Estamos iniciando 2018 com convidados maravilhosos, não é? César Romão, prazer tê-lo aqui, César Romão. Prazer, Zancopé. Eu fico sempre muito feliz quando sou convidado aqui para estar nesse programa. Também conosco, Reinaldo Polito. Bom tê-lo aqui, Polito. Sempre um prazer, Zancopé. Uma alegria estar com você sempre. Essas conversas sempre tão agradáveis. Também conosco, Sérgio Emílio Jafé. Sérgio Jafé. Prazer, Jafé. Tudo bem, prazer em vê-lo aí, Zancopé. Queria cumprimentar a Zenilda, ao Fausto, e sempre pelas oportunidades aí de me receber aqui. É uma honra. Também conosco, Milton Assunção. Muito bom tê-lo aqui, Milton. Obrigado pelo convite e me sinto muito honrado nessa mesa aqui tão prestigiada. Eu não anunciei a função de cada um, a profissão de cada um, porque o que reúne todos aqui são os livros. César Romão, eu entrevistei quando você lançou o primeiro livro. Quando foi? 1990. Eu acredito até que tenha sido a minha primeira entrevista. Que maravilha. E eu preciso confessar a você uma coisa aqui. Eu estou muito emocionado hoje nesse programa, porque eu tenho aqui à minha frente o professor Reinaldo Polito, que é o meu mestre, a maior referência oratória que nós temos no Brasil. Para mim e no mundo, eu não conheço outro professor com esse gabarito. E eu tenho uma história com ele muito interessante. Ele sempre me ensina, sempre me ensina. Uma vez, eu no auge da carreira, revista Veja, aquela história toda, entrei num sebo e vi uns livros meus lá. E aí, Milton Assunção, você que é autor, você que é editor de autores, né? Eu fiquei arrasado, fiquei triste, sabe? Entrei até em depressão, Zancopé, nessa época. Como isso? Fiquei depressivo ali no sebo do Messias, né? O livro está abandonado. Aí eu precisava falar com alguém. Ali na Praça da Sé. Praça da Sé. João Mendes ali, João Mendes. É verdade. Mas ele é famoso. E aí peguei na mão e fiquei, meu Deus, eu tô acabado. Olha quanto livro meu aqui, ninguém mais lê César Romão. Aí eu precisava desabafar, liguei para o meu mestre, meu mentor aqui, professor Reinaldo Polito. Eu falei, professor Polito, eu estou meio chateado aqui, estou num sebo aqui, tem uma prateleira cheia de livro meu. E triste, né? Achei que ele ia me confortar, né? Ele me falou uma coisa, olha, isso faz parte da minha carreira, o que ele me ensinou naquele dia, e faz parte das minhas palestras, e mudou muito a minha postura. Ele falou assim para mim, que bom, Romão, agora você está entre Jorge Amado, essa de Queiroz, você ficará imortalizado agora, porque agora você está com os imortais. Zancopé, daquele dia em diante, quando eu entro em sebo hoje, Milton, se não tiver livro meu, eu dou, entendeu? Eu ponho. Faço isso por causa do professor Reinaldo Polito. César Romão, na Rússia, César Pomão. Lá na eles não Itália têm o Cesare Romão. Não, é César mesmo. Você mudou. Não, lá na Itália é César mesmo. E nesses países o professor Reinaldo Polito também está lá, ao meu lado. Quantos títulos você tem? Olha, eu escrevi 25 livros ao longo da carreira, mas tanto o Polito como o Milton como editor, ele vai entender isso. No meio da carreira eu reescrevi todos, juntei e deixei 12. Porque é muito difícil você ter 25 títulos, né, numa livraria. Era difícil, então hoje são 12 títulos no mercado. Polito, Reinaldo Polito. Sim. Quantos títulos você tem, Reinaldo? Agora, com esse que acabo de mandar para Somos Educação, são 31 títulos.
Esse daqui, Reinaldo Polito, as melhores decisões não seguem a maioria, é dedicada ao amigo César Romão. Pois é. Por isso que ele fala bem de mim. Não é verdade. Não é verdade. Mas eu troquei chumbo, viu? É. Eu troquei chumbo com ele, que eu tenho um livro dedicado a ele. É verdade. Também. O Polito é muito bem recebido nessa esfera. 29 minutos para falar bem em público. Se eu consigo em 29 minutos Consegue. falar bem? Essa é a mágica do livro. Porque o que as pessoas querem para livro técnico hoje é um livro, manual, né? Você quer um manualzinho para aprender como é que se faz isso rapidamente. Por que 29 minutos? Eu fiz 29 capítulos e no final de cada capítulo tem um resumo com toda a essência daquilo que ele poderia encontrar ali. E o título de cada resumo é esse: para ler em menos de 1 minuto. Então, se você ler os 29 resumos, você vai ler o livro em 29 minutos. Como falar corretamente sem inibições, conquistar e influenciar, oratória para líderes religiosos. E eles precisam de orientação? Preciso, porque uma coisa, Zancopé, é falar e a outra coisa é falar bem. Falar bem. Coisas diferentes. Doutor Sérgio Jafé, me dá o teu Bom, eu livro. estou Como aqui é que é o intimidado aqui, porque eu só tenho esse aqui. Tem fera aqui, né? Só tem fera aqui. Sérgio Bonito Jafé. aqui, são feras. Ser síndico é padecer no Não, Paraná. não é padecer. Ah, não é? Não é, Leon. Ah, Não ser é padecer. Ah, não é. Eu não sou muito bom de leitura. Ser síndico não é padecer no condomínio. Mas você tem só um livro e é um campeão de vendas. Não, graças a Deus está vendendo bem. As dúvidas, né? A vida em condomínio gera constantes dúvidas, constantes atritos. Então, nós temos aí sido aí bem procurados. Aí o livro está realmente aí superou as expectativas. Que bom, parabéns. Porque é um livro que trata de uma matéria que sempre foi tratada tecnicamente. E nós colocamos aqui em forma de perguntas e respostas, sem aquele famoso juridiquês, né? Mas se perguntas e respostas, então eu não preciso mais do advogado, eu vou no livro. Olha, você vai precisar sempre do advogado, porque só saber o que estão todas acontece... as respostas não, aqui. Todas estão aí, praticamente estão, mas se você não tiver um advogado, você não vai conseguir executar essas respostas. Olha, o Milton Assunção, né? Quando você participava mais vezes da Rádio Trianon, era Macron Books. Macron Books, a dica de hoje da Macron Books é o livro Sim, tal. sim. E aí Você era uma orientava. vinheta que tinha com Orlando Duarte, e todo dia de manhã tinha um livro que a gente indicava para leitura. Eu deixei de propósito no final porque você é editor. Sim. Você é escritor, não sei qual é as outras, para poder confeccionar um livro como esse que a gente mostrou recentemente, né? Mas você também é autor aqui em Viagens, Vinhos e História. Sim. Correto? Sim. Como é que chega até você? Porque eles são escritores. Aqui o César Romão, o Polito e o Jafé são escritores. Como é que chega até o editor? Olha, existem várias maneiras. Ultimamente eu tenho recebido pelo menos uma média de 2 ou 3 originais por semana. E o que está acontecendo também interessante é que, Romão, isso é interessante, Polito, várias editoras reduziram as suas programações editoriais. E esses autores, muitos deles começam a buscar outras editoras. É muito comum. Outra situação é indicação. Autores que indicam amigos que escreveram um livro e querem ter o livro publicado. Dificilmente nós vamos pesquisar autores para publicar. Hoje em dia a gente recebe muitos manuscritos. É normal. Agora, nós avaliamos todos. Eu acho que o autor, a pessoa que escreveu, ele não pode ter inibição de mandar o livro para avaliação. Ele tem 50% de chance de um sim e de um não. Você lê tudo. O não eu já tenho. Eu vou mandar um original para você. O não eu já tenho. Exatamente. O sim depende muito do foco do livro, do conteúdo, do público-alvo e do perfil da editora. Eu recebo muito livro que não tem nada a ver com o perfil da minha editora. Eu recuso, mas eu indico qual a editora que ele deveria procurar. Eu faço uma orientação, faço isso muitas vezes. Dependendo do autor, eu trago ele para conversar comigo
e oriento, dou uma orientação. Mas às vezes se eu mandar um original para você, você vai me chamar lá e falar, teu livro aqui não tem nada a ver com o que eu produzo, com o que eu publico. E eu indico a editora, porque cada editora no Brasil tem um foco. Então, há pouco tempo eu recebi uma pessoa que me trouxe um livro de esoterismo, e que eu não publico, mas estava bem escrito, era um livro interessante. Eu tenho um amigo que publica esoterismo, eu indiquei e ele publicou o livro dela. Entendeu? Então, eu às vezes oriento a que editora procurar. Porque as editoras, elas têm focos determinados. Tem editoras que publicam livros de negócio, livros de psicologia, livros de marketing, livros de romance, livros religiosos. Então, a pessoa que quer ver o seu livro publicado, a primeira coisa que ela tem que saber é qual a editora que publica o foco do texto dele. E é muito fácil fazer isso. É ir numa livraria, verifica vários livros com temas semelhantes ao livro que ele escreveu, vê lá qual é a editora, vai na internet e entra em contato. Ele vai ser sempre muito bem aceito. O que faz, César Romão, o que faz um César Romão escrever um livro? Olha, o meu primeiro livro, ele foi um livro inspirado. O segundo também e o terceiro. O quarto livro, que é esse que está aqui com você hoje, Seu Futuro Depende de Você, já é um livro de ideias. Então, eu tenho duas formas de escrever. Quer dizer, quando vem a inspiração, vem um tema, vem uma história, isso é o livro inspirado. Quando você diz é que você imaginou uma história, ou de repente você está fazendo algo, fazendo nada, porque quando você não faz nada é que a inspiração acontece, né? Os grandes escritores não precisam de lugares fantásticos para escrever, eles escrevem olhando por uma tela de computador, uma parede branca, porque é uma inspiração, né? E alguns dos meus livros são livros de ideias. Então são temas que eu resolvi abordar e discutir esses temas e passar isso ao público. Olha, interessante. Uma das preocupações que eu tenho, problemas que eu tenho, é que muitas vezes a pessoa que faz um texto, ela não tem uma ideia clara do público-alvo e escreve para ele e não tem uma ideia clara do público-alvo. É muito comum eu receber autores nessa área de negócios, que eu também publico, e ele fala, olha, o livro é para estudantes e para profissionais. É complicado. O foco de estudantes é diferente do foco de profissionais. Mas é para todo mundo. Hoje o livro está com um foco muito estreito. As tribos hoje são menores. Então hoje, para você publicar um livro, você tem que ver se o conteúdo é um conteúdo que atinge um público-alvo definido. Porque o grande problema hoje que eu vejo é o seguinte, o grande desafio do livro é o tempo que a pessoa vai levar para ler um livro. Hoje a competição nossa com essas tecnologias, com todas as atrações que tem de telas e telinhas e telonas, que hora que o cara vai sentar para ler o livro? Então tem que ser um conteúdo com foco muito estreito, de interesse, ou de prazer, ou de necessidade. Então esse é o grande desafio do escritor. Ele tem que estabelecer um foco para quem que eu estou escrevendo e direcionar o texto para aquele leitor. Aí ele vai ter muito mais chance de acertar. Polito. Bom, você já era conhecido como professor de oratória. Um grande professor de oratória, e aí o maior. Você foi aos livros, o caminho foi inverso. Você não apresentou os livros. Foi mais ou menos simultâneo. Né? Enquanto eu comecei na atividade como professor de oratória, fui também escrevendo da maneira como eu falava em sala de aula. E no meu caso acontece um fato curioso. Eu escrevo muitos artigos, o César Romão sabe disso. Eu estou lá, eu sou o mais antigo colunista do UOL na área de economia, carreira, comunicação e comportamento. Estou lá há 11 anos. E toda semana tem um texto meu. Então, o que eu procuro fazer, em determinados momentos, eu já vou produzindo textos que depois basta colocar um fio condutor, ele se transforma num livro. E pelo tipo de receptividade... Você vai fazendo uma série? Vai escrevendo em série? Eu vou escrevendo os títulos que depois poderiam compor um título maior.
E aí eu vejo a receptividade, a artigos meus que chegam a ser lidos por 500 mil pessoas. Então esse já fica separado porque eu sei que vai dar resultado. Outros que você imagina que esse texto vai emplacar muito e não tem tanta receptividade. Então quando ele vai para o livro, de uma certa maneira ele já passou por um controle de qualidade. Mas eu aprenderia a falar lendo o livro do Polito? Com certeza. Porque eu escrevo o livro como se eu estivesse dentro da sala de aula, pegando na mão do meu aluno. Então, como estou dando aula há 42 anos, eu praticamente sei todas as questões, todas as dúvidas e necessidades que as pessoas vão apresentar. Então eu falo, se você passar por isso, o caminho é esse. Se você tiver essa dificuldade, você resolve assim. Então, com o livro, você aprende a desenvolver a comunicação. Eu queria dizer uma coisa, que oratória é tudo, inclusive na minha profissão. Eu vejo, até, desculpe eu invadir aqui, mas eu vejo... Você aqui é escritor, não é advogado, hein? Hã? Você aqui é escritor, não é mas advogado. agora eu tenho que falar como advogado. Data vênia. Eu tenho que falar como advogado, até para pegar a carona do mestre Reinaldo, que no seguinte sentido, eu vejo por muitas vezes as sustentações orais feitas por colegas que eu não teria coragem de fazer. Porque a sustentação oral, o que é? É você estar em segunda instância, na frente de vários desembargadores ou ministros, tá certo? E o advogado, ele vai ter que ter uma oratória para, inclusive, atrair a atenção, para você chamar a atenção no seu recurso, na sua insurgência. E eu vejo que alguns colegas... porque muitas vezes eu assisto, porque às vezes eu estou aguardando um julgamento meu, coisa parecida, eu mesmo faço algumas sustentações, mas procuro evitar justamente por causa disso. Ou você tem aquele dom da oratória, o dom do vernáculo, de dominar, e inclusive de atrair a atenção dos ouvintes, ou melhor não fazer. Sabe, doutor Sérgio, o professor Reinaldo Polito resolveu esse problema. Somos todos escritores. Ele tem um livro fantástico, Oratória para Advogados. Foi o primeiro livro da série para advogados. O advogado que fala mal hoje é porque quer, porque o livro do professor Reinaldo Polito está aí, todas as livrarias do Brasil. Inclusive, o Reinaldo seria um ótimo autor para qualquer editora, porque os livros dele têm um foco estreito. Sabe, todos os livros têm um leitor determinado, com objetivo determinado, com conhecimentos específicos. Quer dizer, é interessante, é aquilo que eu falei, o foco estreito, sabendo quem é o leitor daquele tema, que é muito inteligente isso da parte dele. César Romão, qual a tua formação, a tua profissão antes de ser escritor? Olha, a minha primeira profissão, eu fui vendedor. Eu vendia maçarico, manômetro, termômetro. Vendi tanto que acabei montando uma fábrica disso, né? E até hoje ainda tenho. Eu ainda tenho essa indústria. E escrever foi uma coisa que aconteceu. Eu escrevi um livro inspirado, um dia sentei para escrever e gostava de escrever poesias. Meus primeiros livros, 3 livros foram de poesias. Estão em casa até hoje, nunca venderam nada. Nem o sebo, você não entregou no sebo? Não tem como, porque ninguém comprou, ninguém foi lá no sebo. Né? E aí em 90, é verdade. Até hoje, né? Você nem contra mais. Mas o que levou alguém que fosse vendedor a insistir numa carreira de escritor? Gostar de escrever. Eu gostava de escrever. Né? Gostava muito. Então, nas horas vagas, eu sempre escrevia. Sempre escrevi. E um dia eu sentei, em 7 dias eu escrevi um livro chamado A Semente de Deus. Esse livro tem uma história muito interessante, porque eu tenho cartas, Milton, de 21 editoras negando o livro. 21 editoras negando o livro. Quantas negaram para você, Polito? Quantas negaram? Você fez essa conta? Eu cheguei a desistir. Eu até conto isso no livro, As Melhores Decisões Não Seguem a Maioria, porque eu imaginei que assim que o livro estivesse pronto, as editoras iam disputar a tapa, né? Quer dizer, aquela ingenuidade, aí vai, não. Aí chega uma hora que você fala, ninguém quer. Então, tinha feito já todo o levantamento de custo, de fotolito, de impressão, etc., porque ia publicar por minha conta. Mas a Saraiva resolveu abrir a área de interesse geral e resolveu peitar o livro, e é isso que
está aí com 700 mil exemplares vendidos e eles fizeram muito. Desculpe interrompê-lo, César. Não, mas eu quero mais, no meu caso, na época, foi assim, eu fiquei meio chateado, mandei uma carta para um amigo nos Estados Unidos. Eu tinha uma boa amizade com ele, e na época ele era o maior best-seller do planeta aqui, né, Og Mandino. E Og Mandino, na época, vendeu mais livros que a Bíblia. E mandei a carta, e depois de 3 meses ele me respondeu, ele falou assim, eu mandei o livro para ele, resumido em inglês. Ele falou, mas como não publicaram esse livro no Brasil? Só isso veio na carta, nada mais, e ele assinou. Uns dias depois, eu toco o telefone em casa, era o senhor Alfredo Machado, fundador da Record. Conheceu o Alfredo, né? Conheci o Alfredo. Ele é o mão grandão. Aqui muito simpático. Alfredo Machado, editor da Record. Aí, eu estou lhe mandando uma passagem, quero que você venha ao Rio amanhã. Falei, mas do que se trata? Ele falou, eu quero que você esteja aqui na minha editora amanhã, tudo bem? Falei, bom, deve ser coisa boa, tá mandando a passagem, né? E aí eu fui para o Rio, quando cheguei, o Alfredo estava na porta, na Rua Argentina. Ele era grandão, o Polito conheceu ele, lembra dele? Conheci, grandão, elegante, usava o cabelo como o seu, assim, né? Ele me mostrou a Record inteira. E aí ele entrou numa sala, só tinha editores. Ele entrou na sala e falou assim para mim, por que o seu livro não foi aceito aqui? Eu falei, me mandaram essa cartinha aqui, né, agradecendo. Então. Ele entrou nessa sala e falou, quem assinou? Eu falando, fui eu. Por que você negou esse livro aqui? Aí o cara fez uma justificativa imensa, né? Falou, quero você na minha sala no final do dia. Né? E ele me levou para a sala dele na época e falou, Romão, recebi esse recado, Telex. Ele me mostrou um Telex do Og Mandino. Og Mandino é nosso maior autor aqui, maior vendedor do mundo. E ele me perguntou por que eu não editei esse livro. E esse livro será editado. Aí na época ele me falou um valor, ele falou, nós vamos lhe dar um adiantamento de X. Na realidade, por isso eu fiquei mudo, porque era muito dinheiro para um livro, né? E acho que o Alfredo Machado achou que eu estava dizendo que não, porque eu não respondi. Ele aumentou o valor. Falou, bom, tá bom, já percebi que você é um bom negociante, eu vou fazer o seguinte, ó, assim tá bom, mas era mais. Né? E eu tentava falar para ele que tá ótimo, para! Né? Mas E na época eu recebi um adiantamento fenomenal para a época. Que interessante. Eu me lembro que era fenomenal porque eu comprei um Passat TS, com esse valor, branco. Que era um carro disputado, em 1900, né? Na época, nos anos 80. Era sei lá o que seria hoje, mas... E não foi tem assim... um carro menor do agora, mais barato, o livro foi 40 mil reais. O livro saiu e nunca mais parou de vender, até hoje, são 25 anos. Mas qual foi a tiragem dele, assim? Inicial, saiu com a tiragem... O Alfredo Machado tinha acabado de comprar a Cameron, lembra, Milton? Sim. Ele comprou... O que era a Cameron? Era a coisa mais sofisticada em edição de livro. A bobina entrava de um lado, o livro saía empacotado do outro. Era uma novidade. Uma revolução. Uma revolução. A primeira edição da Semente, em 1990, teve a mesma edição do Og Mandino, que eram 30 mil exemplares. Ele apostou mesmo, hein? Então ele me disse isso. Ele falou... E tem outra, Romão. O Og Mandino me mandou um depoimento para pôr na capa do seu livro. Está aqui. E o Og Mandino escreveu, A Semente de Deus é um livro poderoso que afetará a vida de todos que o lerem. Eu recomendo Og Mandino. Foi o único livro que ele recomendou durante toda a vida dele. Curiosamente, o Código da Vinci, quando chegou no Brasil... Quais livros você tem, quais títulos que você destaca? Eu tenho aqui 2 títulos, além desse que eu disse, Viagens, Vinhos de História, mas na Macron Books ou na M Books. O que eu posso destacar? O Vendedor de Livros, Brasil Pentacampeão. Eu como autor? Não sei, na tua editora. Na minha editora eu tenho uma editora muito eclética. Eu publico várias linhas. Eu publico na área de marketing, na área de propaganda. Eu publico também na área de história da humanidade. Vários livros. Aliás, é uma linha editorial muito forte. História da medicina, história da matemática, história da astronomia, história da Segunda Guerra Mundial, história da máfia. E você é autor de livros Não, também? esses livros são como editor. Mas é autor também? Sou, eu tenho 6 livros.
Sim. 6 livros, completamente fora da minha atividade profissional. E você conseguiu editora fácil ou não? Consegui editora fácil, né? Montou uma, né? Não, porque quando eu publico estrategicamente. Eu pego o momento, algum tema que é do momento, faço um projeto especial, e esse projeto especial sempre tem um retorno garantido. Eu publiquei um livro na Copa do Mundo, aproveitando a oportunidade da Copa do Mundo. Eu entrevistei 300 personalidades brasileiras em 2014 e fiz uma seguinte pergunta. Em todas as Copas do Mundo que o Brasil foi campeão do mundo, qual o lance, qual o passe, a defesa, o momento que veio na sua cabeça? Então eu tinha pessoas que tinham assistido a Copa de 58, 62, 70. Entrevistei 40 campeões do mundo, inclusive na época o Bellini, o Gilmar, o Djalma Santos ainda era vivo, o Pelé, que eu publiquei o livro do Pelé também, eu fui o editor do Pelé. E tive respostas incríveis. 300 pessoas responderam qual o lance, qual o momento, e contando a história, por que era emocionante aquele momento. E publiquei isso em 2014. Foi um sucesso, porque era um livro de emoção. E quando, por exemplo, teve a comemoração de 100 anos da chegada do Kasato Maru, eu publiquei um livro também dos japoneses, entrevistando 200 personalidades, perguntando sobre a importância da imigração japonesa para o Brasil. A família de um dos maiores escritores desse Brasil, Samitiba, veio nesse navio. Sim. Os avós. Então, é interessante que eu entrevistei o presidente da Associação de Sobreviventes da bomba de Hiroshima e Nagasaki aqui do Brasil. Ele ainda era vivo. Eu entrevistei assim pessoas incríveis que contavam a história dos seus avós, como que eles chegaram, as dificuldades que tiveram. E eu entrevistei pessoas daqui, de Ribeirão Preto, do interior, porque eles se espalharam e foram de uma importância incrível. Então, eu aproveito determinados momentos e publico alguns livros específicos que eu gosto, temas que eu acho legais. Eu tenho um livro de marketing que conta a minha história profissional. O Milton falou sobre essa questão de ser focado num determinado tema, e realmente eu tenho feito isso. E é preciso tomar cuidado, porque se você perder o foco, aí você perde a referência e não sabe o que acontece. É verdade. E eu tenho recebido algumas demandas para escrever livros, são pedidos de livros, e eu tenho recusado alguns. Uma encomenda de livro? Encomenda eu quero que de você livro. escreva um Por livro exemplo, sobre... a editora Planeta chegou para o César Romão e disse: César Romão, por que você não escreve um livro de oratória para pregadores? Ele falou: esse é um título muito bom, mas para escrever sobre esse assunto tem o professor Polito. Então, essa foi uma demanda da editora Planeta, é esse aqui, oratória para líderes religiosos. Esse que eu perguntei se eles precisam de um livro para orientá-los. E realmente, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, eu sei que acontece, mas eu fiz uma palestra para líderes religiosos na Assembleia de Deus lá no Guarujá. Eu falo isso porque a Marlene está aqui, ela não ia mentir comigo, eu mentiria sozinho, mas com ela não. E vendeu 2.000 livros só numa palestra. Então, para você ver como tem interesse. Mas o pastor chega e fala: o senhor tem que comprar o livro. Não, os líderes compram e depois distribuem para os pastores. A Somos Educação agora me fez um pedido, eu aceitei, mas bateu assim na trave, porque eles queriam um livro sobre redação. Tudo bem. A técnica para falar e para escrever é a mesma, vem da retórica do Aristóteles, então você segue exatamente a mesma ordem. Só que depois que eu havia aceitado, eles disseram o seguinte: só que é um livro de redação para o Enem, aí já era uma coisa um pouco mais específica. Mas mesmo assim eu topei, já entreguei o livro, está pronto, vai sair agora no começo do ano e provavelmente vai vender muito, que é Super Dicas para escrever uma redação nota 1000 para o Enem. O vendedor é ele, Romão. O vendedor é o Polito. Tem coisa, a série Super Dicas da Saraiva é a série mais vendida da história das livrarias. Foi idealizada pelo professor Reinaldo Polito. Eu faço parte dela junto com quase uma... São 30 autores. São pequenos livros com textos de 1.600, 1.800 caracteres. Você lê cada capítulo em 3 minutinhos. Tá? São livros que custam por volta de 10, 12 reais.
Essa série, praticamente metade dela foi para a lista da Veja. Nós conseguimos um feito extraordinário. Colocamos 6 títulos simultaneamente na mesma lista da Veja. Não, isso foi realmente excepcional. Não, e essa parte colocar de redação, num quadro. Essa parte de redação também volto a falar agora como profissional. Por quê? Porque eu tenho um escritório com vários advogados e a dificuldade que a gente encontra é, principalmente no jovem formado, é saber concatenar as ideias, escrever, ter uma lógica de pensamento, raciocínio lógico e sequência na escrita, e que muitas vezes a gente não consegue, nós não conseguimos nos deparar com esse tipo de advogado que tem essa noção. Então, eu acho que o português ficou muito esquecido, acho que nos últimos anos aqui no Brasil. Acho que o ensino nosso deu uma decaída. O que fez você escrever um livro? Você é advogado, de repente eu vou escrever um livro, Ser Síndico é Padecer no Condomínio. Não, pelo seguinte... não é padecer. Não é. No meu caso, o problema veio do seguinte: eu estou há quase 30 anos nessa área de condomínio. E o que ocorre? As dúvidas recorrentes durante todos esses anos eu compilei e coloquei aí. O problema é o seguinte... eu gostaria de entender um detalhe, né? Nós temos aqui um editor e 2 escritores. Então, eles escrevem um livro para que seja... Eles querem chegar no mercado e vender livro. O editor quer vender livro e os escritores também querem vender livros, né? O escritor nem tanto. O editor sim, né, meu? Mas você quer... Os dois, né? Os dois. Senão não dá para pagar direitos autorais. Até para perpetuar também. Mas aí um advogado escreve um livro sobre condomínios. Porque... Qual o objetivo? Vou vender o livro? Não vou vender... Você sabe o que acontece, Zancopé? É o seguinte, justamente isso que eu ia chegar nesse aspecto. Como essa matéria ela é muito bem tratada por grandes obras de condomínio, são obras excelentes, só que totalmente de cunho técnico, voltado para o advogado, voltado para o juiz. Não é um livro que os livros eles se preocupam desta área de condomínio em abordar muita jurisprudência, o aspecto meramente legal. E aqui não, aqui eu procurei abordar logicamente jurisprudência, o aspecto legal. Nós pegamos julgados de todo o Brasil, eu tenho aí de desembargadores de todos os rincões aí das capitais brasileiras. E o que acontece? Nós procuramos trazer algo para que o público, que não fosse o público leigo, que passasse a entender da questão condominial. Então, o que ocorre? Isso acabou dando certo. E eu, honestamente, eu não tive dificuldade de encontrar um editor, já na primeira editora... O assunto é palpitante. Porque desperta muita dúvida. O porquê? O condomínio não nada mais que é do que são microcomunidades. Cada edifício é uma microcomunidade. Então, conflitos, dúvidas ocorrem e precisam ser entendidas de uma maneira fácil. César Romão, só para saber do César, o que levou ele à palestra? Você não fazia palestras antes de publicar o teu primeiro livro? Quando a Semente de Deus foi conquistando o mercado, entrou na lista da Veja na época, ficou muitos anos, acho quase 10 anos, até o ano 2000 mais ou menos. E quando saiu da lista, essa é outra coisa interessante. Eu estava com o Pedro Paulo Sena Madureira e ele ligou, falou, como saiu da lista? O livro está vendendo tanto tal. E ele botou no Viva Voz e ligou lá na redação. Falou, pô, mas esse livro nós estamos vendendo, está indicado, como é que sai da lista? Aí o redator disse assim para ele. Ele falou, olha, o autor está aqui. Ele falou, puxa vida, o Romão está quase há 10 anos na lista, só tem 10 lugares. Né? Você está ouvindo, Romão? Eu falei, você não vai parar de vender porque vai sair da Veja. Quase 10 anos, não está bom? Né? Eu falei, tá certo, vai dar uma chance para outro aí, né, polícia? Eu interrompi, então, desculpa. Eu comecei a fazer porque as pessoas ligavam e falavam assim, Romão, você só escreve ou fala? Você não quer vir aqui falar do seu livro? E aí foi que eu comecei a fazer palestra. Eu queria fazer um comentário sobre o comentário anterior dele. Zacopé, o grande mérito do autor é dividir e socializar a informação que ele domina. Sabe? É isso que o público tem que entender.
O autor, quando publica um livro, ele leu dezenas de conteúdos, dezenas de livros, dezenas de artigos, e ele sintetiza aquilo em algumas páginas e socializa o conhecimento. E aí vai para o mercado, coloca o preço de R$60 e o leitor às vezes acha caro. Às vezes é um conhecimento que ele armazenou e adquiriu durante vários anos. E tem, assim, a grandeza de socializar a informação. Essa conversa do editor. Isso é verdade, ele mas tá é verdade. pensando na venda. Mas olha, eu escrevi um texto. Isso é verdade. Eu escrevi um texto. Como é que é? Escrevi Ele está pensando na venda, é na isso? venda. Eu escrevi um texto dizendo o seguinte: todo mundo deveria escrever um livro. Mesmo que não publique. Mesmo que não venda. Porque quando você escreve um livro, você é obrigado a pesquisar, você é obrigado a disciplinar o seu conhecimento, ordenar aquilo que você aprendeu. Então, quando você escreve um livro e termina, você sai dessa empreitada diferente de como você entrou. Você é uma pessoa diferente. Você cresceu muito, você aprendeu muito. Se publicar, ótimo. Se for lá para a livraria, melhor. Se entrar na lista, se belisca, porque ninguém sabe como isso acontece. Então, mesmo que... Nem o Romão? Eu estou todo machucado aqui naquela época. Mesmo que não seja para vender, vale a pena escrever um livro, porque realmente está engrandecido de uma tarefa como essa aí. Então, todos os livros que eu escrevo, eu saio diferente daquilo que eu entrei. É um outro tipo de aprendizado. Porque uma coisa é você falar e a outra é você colocar no papel e escrever, porque você tem um compromisso diferente. A responsabilidade é outra. Então, eu costumo dizer que o autor e o livro é o atalho do conhecimento. Porque a pessoa pega o livro para ler, ele adquire o conhecimento que o autor às vezes demorou 5 anos para armazenar e socializar. Ou mais. Nosso, eu tenho os um livro autores, que eu levei 18 anos. O atalho 18 anos? Você faz livro? o leitor ganhar tempo. Um homem e seus discípulos. 18 anos para escrever um livro. Você é um dos mais conceituados no mercado literário hoje em dia, né? Até não apenas pela venda dos livros aqui, mas pelo que alcançou fora do Brasil também, não é? E como é que você reage nessa? Na Itália, o César é rei. Sim. Olha quem fala, comecei um dos dizendo maiores autores da Itália hoje lá. 8 livros lá? Não, na são Itália, 4, quantos 4, títulos 4. na Itália? 4 eu tenho. Você? 10. 10 títulos na Itália. Praticamente vai chegar todo, lá, né? Sérgio? Eu não tenho esse capital, infelizmente. Olha, eu acho que essas coisas, né, para o autor, pelo menos para mim, elas aumentam o seu compromisso com o seu próximo livro. Então hoje, de repente, Você está formatando um outro? já saí em maio, no mês do meu aniversário. O livro está prontinho, já está preparadinho. Você faz aniversário, nós ganhamos o presente. Nem tanto, amado mestre. Exatamente Nem tanto, isso. amado mestre. Eu penso que a responsabilidade aumenta e hoje ela é muito grande. Além dos leitores, a gente tem, por exemplo, eu abro lá o meu Instagram, eu dou uma olhada, você saber que você tem quase 100 mil pessoas te seguindo todo dia para saber o que você está fazendo, saber o que você está postando, saber o que você escreveu. Então, é uma responsabilidade grande com o nosso trabalho. Eu hoje tomo muito mais cuidado para escrever, não sei se isso é bom ou não, do que quando comecei a carreira. O Milton falou uma coisa interessante, a gente lê 10 vezes um livro, né? Eu lia 10, hoje eu leio 30, porque a responsabilidade é maior. O nível de exigência do leitor hoje é maior. É verdade. E o leitor ficou crítico, né, Polito? Ele vê uma coisinha, ele já vai, brasileiro já escreve, já entra. joga na rede O brasileiro lê. Lê menos. Lê menos do que lia. Agora, acontece um fato curioso. Por exemplo, eu tenho um filho que nunca leu um livro. Mas se você perguntar sobre qualquer assunto, ele discute com você, porque está na internet o dia todo. Então, substituiu o conhecimento que ele poderia adquirir num livro pelo conhecimento que ele tem na internet. Você vai falar assim, não, mas é menor, não tem tanta profundidade, superficial, mas pelo menos ele está obtendo ali algum tipo de informação. Tem uma noção. O teu diferente. livro na internet, as pessoas, você acha que você consegue atingir o teu objetivo com uma publicação na internet? Bom, tem os textos que eu comentei com você, que alguns deles chegam a ser lidos por 500 mil pessoas. Quer dizer, é um público enorme esse aí, não é? Por exemplo, na área do direito, você estava falando sobre sustentação oral. Olha que curioso. Quando menos de 10% dos advogados fazem sustentações orais. Verdade. Se você for conversar com eles, um vai dizer o seguinte, não vale a pena porque quando você entra com a sustentação oral, o caso já está julgado, então você vai perder tempo. O outro diz, não faço sustentação oral porque eu não consigo cobrar do meu cliente
e eu vou ter um trabalho enorme, então isso não vai me remunerar. Mas, na verdade, se ele dissesse lá no fundo do coração, ele não faz porque ele tem medo de falar em público. Não é verdade. Então, ele recua porque ele não ele consegue não enfrentar leu. no tribunal. Inclusive lá pela Reinaldo solenidade. Polito, sem Pela dúvida solenidade alguma. ali, Ele não leu. Pelo clima, né, frio ali. E aí né? é só ler oratória para advogados e estudantes de direito, e aí é abrangente, você está vendo, contrariando um pouco o que você disse. Tem um para locutor de rádio, essas coisas? São todos. É muito bom, São vendedor. todos, Fantástico. lógico, porque se você pegar o livro Como Falar Corretamente Sem Inibições, tudo que um locutor de rádio precisa está ali. Ele precisa colocar bem a voz, ele precisa pronunciar bem as palavras, tem que fazer a pausa no momento certo, tem que saber a intervenção no momento adequado para que um só não fale como você faz muitíssimo bem. Então está tudo no livro. Ô, Polito, você faria um livro de vendas para mim? Porque você está vendendo bem o seu conteúdo. Alguns alunos meus lá na escola dizem o seguinte: Polito, aprender a falar talvez eu não aprenda, mas vender livro com você aqui eu vou aprender sim. Realmente, Romão, olha. internet, como você vê alguns dizem que é um monstro concorrente do escritor. Não, olha, eu tenho uma boa venda de e-book, eu fico sempre muito feliz. As pessoas leem o teu livro na internet? Compra, baixa no smartphone, no tablet, a gente tem, cada 3 meses recebo lá a prestação de conta, tem sempre bastante e-book, um número até muito acima do que eu imaginaria, né? Às vezes na palestra o pessoal está baixando, você está falando lá, o pessoal quando sai ainda vem brincar comigo, traz um tablet e fala, vamos baixar seu livro, autografa. Eu falei, e agora? Até precisamos arrumar uma saída para isso. Já tenho, eu tenho Assim, um aluno que vai me presentear, eu não sei que aplicativo que é, que você autografa o livro no digital. Tablet? Ah, ótimo. Então eu preciso resolver essa parada. Eu tenho uma historinha acontecido. interessante sobre isso. Eu tinha um autor que ele ficava o tempo todo falando, você vai colocar meu livro no e-book, vai colocar meu livro no e-book. E aí é a história que no futuro o autor entrega para você o texto, você publica e fala, olha, vem buscar aqui o teu livro, eu publiquei. Aí você dá para ele um pendrive, fala, tá aqui o teu livro. Aí ele vai falar assim, poxa vida, não dá para publicar naquele velho, antigo papel alguns exemplares? Mas olha, o e-book, você sabe que de cada 1000 livros, é diferente do Romão, de cada 1000 livros físicos que eu vendo um livro digital. Realmente não perde. Eu sou um leitor de livro digital, minha mulher é leitora de livro digital, adoramos, temos lá Kindle para cada um, leve para cada um, aprendi a ler no celular, eu tenho muita facilidade para ler no celular. E saiu uma pesquisa recente dizendo que o livro digital vai acabar antes do livro físico. Porque a permanência dele é menor. É menor, porque o receio é que o livro físico desaparecesse com o digital. Então já estão percebendo que o livro digital desaparece antes do livro físico. Como é que você pode, num livro digital, pegar uma obra-prima como essa aqui que o Milton fez? Isso é uma obra de arte, é um livro extraordinário. Você não consegue ter isso aí na internet. O que o Polito e o Romão elogiaram o teu livro... Não, mas tem um ponto aqui, sim. Todos vão concordar comigo. Você sofreu demais para fazer Sofri, cara, visitando essas vinícolas todas, difícil, degustando todos esses vinhos, fazendo pesquisa sobre a história das regiões. Você degustou todos os vinhos? Quantas vinícolas você visitou aqui para fazer? Olha, cada região, pelo menos, no mínimo 5 vinícolas por região. Saia bêbado. Não, na verdade, o degustador de vinho, quando você visita assim, você não bebe. Você, muitas vezes, você só... isso não é prazer, isso é trabalho. Mas é isso que chama degustação. Aí você vê esse pessoal que vai para Mendoza e para Santiago, assim, que eles vão lá e eles bebem, e saem todos assim alegres, contentes e tal. O meu livro, a ideia do livro era justamente degustação. Mas eu tenho uma questão que eu gostaria até de ter a opinião do especialista. Eu e a Marlene, minha mulher, nós ministramos alguns cursos, vários cursos, na Ibravin, Instituto Brasileiro do Vinho. Eles é que fazem a promoção do vinho no Brasil e no exterior. E nos levaram lá para aquelas vinícolas todas, fiquei... Aonde? Bento Gonçalves? Bento Gonçalves, E ali eu aprendi a gostar de alguns vinhos. Então, olha o que eu vou dizer. Por exemplo, qual, na minha opinião, o melhor vinho nacional? É o Talento da Salton. Que você pega, ele é feito com Merlot,
Cabernet e um pouquinho de Tanac. É uma composição assim perfeita. Mas eu acho muito caro, R$100 um livro nacional. Um litro. Esse é o vinho nacional. César Romão é o nosso especialista, é o nosso enófilo. Você compra um vinho chileno, que tem uma qualidade excepcional, pela metade do preço. Então é muito caro o nosso vinho aqui. O incentivo nosso aqui, ele é restrito, né? Lá fora, os outros países, principalmente aqui na América Latina, na América do Sul, os países incentivam. Aqui no Brasil, Milton, incentivo para quem as vinícolas é terrível. Os caras só sabem dizer que o IPI é 35%. E aqui em Bento Gonçalves e Garibaldi não, eles têm que pagar todos os impostos. Realmente por isso que não há um incentivo que permita. E também a questão da quantidade também, né? Lá eles não, o vinho é como carro, Polito, aqui, né? A maioria é imposto, porque o vinho em si, se você tirar o imposto, a gente ficaria competitivo ou diminuir o valor, né? E a Salton, esse talento, ele é feito com uvas que na época, 40, 50 anos atrás, né, eles trouxeram uvas da França. Então são. Não, Merlot é a melhor uva que nós temos aqui no Brasil. Né? Se você pegar um vinho de 2005, que é raríssimo, é um livro, que bom, né? Você tá, aliás, bom. No lugar de falar vinho, eu estou falando do livro. Que é Traga a Fátima Salton aqui, minha querida, então, nossa querida amiga aqui para dar uma entrevista. Pegando também a carona do Reinaldo, é o seguinte, quando você com relação à permanência do livro físico, eu concordo plenamente. E sem querer, agora eu associei uma situação que eu vivi. Recentemente eu fiquei fora do país aí uns 40 dias e aí fui percorrer a passeio mesmo, vários países da Europa, e você veja o seguinte, você anda nos metrôs e você vê as pessoas, que é a oportunidade que você vê as pessoas, ou em cafés ou metrô, todo mundo com seu livrinho na mão. Eu fui na ilha de Elba há uns tempos atrás, que eu aproveitei que estava ali na Toscana, e fui na ilha de Elba. Na praia, tinha um cara vendendo livro. Puxa. E tinha várias pessoas lendo o livro na praia. Tinha uma senhora sentada na areia, com metade das pernas dentro d'água, assim, na beira da areia, lendo um livro. Eu fiquei impressionado. Eu tirei fotografia, postei no meu blog. Eu fiquei impressionado. Eu gravo um programa na Rádio Mundial, e quando eu vou para lá, eu vou de metrô. E toda vez que eu vou e volto, eu levo um pacotinho de livro e deixo nos bancos do metrô antes de descer. Mas isso já faço há anos, desde que eu tenho o programa lá. Sempre deixei. E você sabe que depois de uns 3, 4 anos, inclusive a semana que vem, sexta-feira, estou gravando lá, estou levando um pacotinho antes de descer. Se o banco estiver vazio, eu deixo o livro lá. Deixa no banco ou você entrega? No banco, não, deixo no banco. E você sabe que de vez em quando eu dou uma olhada num vagão e às vezes você acha alguém com um livro seu na mão, achou no banco. Ninguém saiu para devolver, agora o senhor esqueceu o livro aqui. Aí. Não dá, porque eu desço. Eu saio, eu deixo quando eu saio. O Milton falou aqui, algumas pessoas, mas eu quero o livro digital, Mas tem acontecido muito o contrário também, porque o sonho de uma pessoa quando vai escrever um livro é ver o livro físico e de preferência lá no aeroporto. Ele quer ver o livro dele exposto no aeroporto. Na vitrine. E você, quando entrou numa livraria e viu ali o teu livro? Nossa, eu chamei o fotógrafo, mandei tirar a fotografia, porque ele foi lançado, e foi lançado assim em grande estilo. A Saraiva fez uma coisa extraordinária, porque eles estavam lançando o livro, estavam lançando também a área nova, que era de interesse geral. Então fizeram um oba-oba, por isso que o livro foi para as listas dos mais vendidos. César Romão, o dia que você entrou numa livraria e viu lá o teu livro, César Romão, você... Não no sebo, sou eu. Não, no sebo é uma história maravilhosa. É uma grande emoção. Eu me lembro bem disso. E eu estava com a Thaís, inclusive. E a única coisa que a gente faz é chorar mesmo, de alegria, porque... Chorou quando viu o livro? Claro, é uma emoção, porque é um pedaço da sua vida, né? Um pedaço do autor. Milton, eu quero deixar uma missão para você aqui. Nós, como autores, talvez não vamos conseguir. Eu ouvi de um livreiro uma vez, e ele disse para mim, Romão, entre vender um livro que custa R$20 e um smartphone que custa 1.000, nós preferimos vender smartphones. E isso está acontecendo mesmo, né? As livrarias estão virando vendedoras de computador, smartphone e tal. O que fazer? Estimular o hábito de leitura. As pessoas têm que entrar na livraria com a ideia de comprar um livro. Eu vou fazer um comentário interessante a nível de vendas, que o Polito aqui é especialista. Ele é bom. As pessoas quando entram numa livraria,
Muitas vezes elas entram para passear no shopping center. Hoje as livrarias estão no shopping center. O indivíduo, quando entra numa livraria de aeroporto, ele já entra com uma decisão tomada. Eu vou comprar alguma coisa para ler no voo, que pode ser um jornal, uma revista ou um livro. Então, pensando em termos de foco, você tem que publicar um livro próprio para a livraria de aeroporto. Então, estímulo de leitura, para que o indivíduo, quando entra numa livraria, ele entre com esse foco de comprar um livro. Agora, é complicado, porque hoje em dia o custo de aluguel de uma livraria em shopping é muito caro. Então, eles têm que diversificar, porque que muitas vezes tem que atender assim, a família toda. Tem que atender o interesse do pai, da mãe, das crianças. Então, tem que ter vários produtos que atendam a todos. Sérgio, você teve a emoção que eles descreveram aqui de encontrar o teu livro em algum lugar, algum escritório, em algum lugar? Falou, eu sou o autor, quer que eu autografo? Olha, eu fiquei assim muito tocado quando entrei na livraria Cultura, lá do Shopping Guatemi, e vi meu livro lá como um dos recomendados. Eu achei muito bacana isso aí. Mas é que como a gente, né, na verdade, eu escrevi isso sem pretensões, né, na verdade, Mas eles também escreveram sem pretensões. Mas o que vocês disseram aqui... Você fala isso pro editor, ele não edita seu texto. Não, mas Sérgio, o que eles disseram aqui é que escreveram os livros também sem a pretensão de... É que sabe o que acontece? É que no meu caso eu não tive honestamente dificuldade para encontrar, porque já na primeira pessoa, eu quero editar, eu vou editar, e fez uma publicação até considerada cara. Eu achei... Filho único mimado. Eu tive essa sorte. Então, o que ocorre? Então, o que eu fiquei mais emocionado, sabe quando foi? Foi no dia do lançamento, que caiu uma chuva enorme em São Paulo, no final de novembro, uma coisa assim de cair árvore, de derrubar, de ficar sem luz e tudo mais, e nós tivemos uma grande frequência lá de pessoas, um público ali que nos assustou até, porque a gente achava que as pessoas não viriam, e vieram. Mas o mérito é seu, porque numa noite de autógrafo, quem leva as pessoas para a noite de autógrafo é o autor. É o networking do autor, é a amizade do autor. E eu pensei Os amigos vão lá prestigiar o autor. Você sabe que eu pensei que a editora ia fazer isso e não fez. Não, mas a editora não tem essa obrigação. Eu não sabia. Mas ela não tem essa obrigação. Nem coquetel a editora dá mais. A minha editora oferece sim, nós tivemos queijinhos. Nós tivemos também. Com o livro, para vender o livro Viagens, Vinhos e História, no espumante que está aqui. Então, quando eu fiz o lançamento na Cultura, eu tive uma ideia interessante, que foi o seguinte: eu fiz uma degustação de espumantes. Por quê? Porque estava ligado a vinho. E também no lançamento o que acontece é o seguinte: as pessoas vêm prestigiar o autor, entram na fila, assinam e vai embora. E eu queria que desse uma ideia de que tivesse... as pessoas ficassem ali, né? Então eu tive uma ideia. Eu separei 4 tipos de espumante brasileiro: Pisato, Chandon, a Dom Laurindo. Você recebeu esse convite? E Salton. E fiz uma degustação. Recebeu? Não. E fiz uma degustação interessante, porque a menina tinha que chegar, falava em primeiro lugar assim: olha, segura o copo porque vai ter uma degustação de espumante. Aí vinha uma e falava assim: ó, esse daqui é um Pisato, e servia. Depois vinha outra menina e falava: esse daqui é um Dom Laurindo. E as pessoas não iam embora. Então, foi bom o lançamento e deu a ideia de cheio. No volume 2, agora você está intimado. No volume 2, hein? Sérgio da próxima, com certeza, vou contar com a presença de vocês. Onde eu encontro ser síndico não é padecer no condomínio. Nós temos aí na Livraria da Vila. Ensaiando já uma hora. Na Livraria da Vila, na Saraiva, na Cultura. Tem algum site que localize? Tenho. Acho que hoje só colocar o nome do livro aparece. Se eu perguntar, vê como alguém que escreveu um livro sem ter a pretensão de escrever um livro: Polito, como eu acho teus livros? Nas boas e nas más livrarias. Um site. O site? Qualquer site de livraria você encontra. César Romão. É isso. As livrarias hoje com a internet, as físicas. Mas você tem um as site. Físicas, tem. Tem. César Romão. Sim. Então, eu vou falar o meu antes, porque você vai fechar. www.polito.com.br. Você viu que eu acertei, né? Eu falei antes dele aqui. Romão, você digita César Romão lá, sai tudo. César todas Romão. as mídias sociais. Eu não recomendo muito hoje as livrarias físicas. Isso é difícil para um autor falar isso. Porque você pode ir lá e não encontrar. Aí é uma grande realidade.
Então eu tenho sugerido, tanto nas palestras, que as pessoas encomendem pela internet, até porque o Milton falou aqui, é uma grande verdade, as livrarias estão diminuindo o estoque, e normalmente elas preferem os lançamentos do que os livros já mais tradicionais. E tudo em consignação. Exatamente. Também, né? Tudo em consignação. Então, adquira pela internet, você recebe na sua casa. Olha, eu tenho um livro, Polito, que às vezes eu fico assustado. Por exemplo, eu pego o livro meu que custa 35, às vezes tem promoção nas livrarias, Submarino principalmente, 15. Então eu recomendo aos autores que façam essa pesquisinha. A emoção é maior do que ter visto no sebo? É sempre bom, né? É um filho da gente que está andando, né? Agora, a do sebo é inesquecível. Por quê? Sim. Porque eu imortalizei a minha carreira graças à visão do meu mestre, professor Reinaldo Polito. Agora, você saiu lá já sem depressão? Nenhuma. Amigo do Machado de Assis. Inclusive, mas eu quero fazer justiça, esse sebo é fortíssimo. Sem dúvida. Estive lá semana passada com o Marcos Elmastri, que está aqui presente hoje aqui nos bastidores, fotógrafo da Caras, e foi muito interessante, Polito. Fotografei seu livro lá no sebo e mandei a você também, lá pertinho do caixa. E aí o pessoal, olha, Romão, vamos tirar foto. Eu fiquei tirando foto lá. Tinha bastante livro meu lá, por isso eu não deixei. Mas se não tivesse, eu deixaria. Milton Assunção, como a gente entra em contato rápido contigo para achar Viagens, Vinhos e História? Em todas as livrarias, as boas e as más livrarias, como diz aqui o Polito, na Amazon.com, Cultura.com, Saraiva.com. Quero dizer aí para os telespectadores, um ótimo presente de Natal, custa barato, R$ 89,00. Para quem gosta de viajar, vinhos e história. O que eu vou dizer é importantíssimo, não é só livraria não. Casas Bahia, lojas americanas, todo mundo vende livro hoje, mais que as livrarias até. Mas Milton, se eu quiser publicar o meu livro, como eu procuro? Pode mandar para o site da M-Books. M-Books. Vai com certeza ter uma avaliação e uma resposta. Olha, eu agradeço ao César Romão, ao Reinaldo Polito, ao Sérgio Jafé, César Romão, Reinaldo Polito, Sérgio Jafé, ao Milton Assunção, que iniciaram este 2018 aqui no Gente que Fala, abordando um assunto diferente, que eles não estavam habituados a abordar, porque o César Romão, eu sei disso, e eu entrevisto desde 1990, é um privilégio. Foi a primeira entrevista minha, Jacopé, em rádio, foi a primeira entrevista, foi com você. É um privilégio. Continua bonito, lindo, elegante, simpático. Gentil, como sempre. Então abordamos hoje o trabalho deles de uma forma diferenciada e espero que 2018 seja um ano de muitas vendas, de muitos livros, que o brasileiro reaprenda a ler. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.